Nós temos a memória histórica de 1755, Claro. a memória, quer dizer, pronto, ficou, até porque o terremoto de 1755 é considerado por muitos como a primeira grande catástrofe ou tragédia moderna. E porquê moderna? Porque ela vai ela vai ter uma resposta por parte do poder, são adotadas novas medidas para a construção, é reequacionada a própria cidade, portanto, nesse sentido, foram tomadas medidas. Não foi apenas o sofrer a catástrofe, foi também a forma como se reagiu a essa catástrofe, quer em termos locais, não é? Nós temos sempre aquela memória, o Marquês de Pombal, a reconstrução da cidade, mas pela própria discussão em termos filosóficos que ela gerou, não é? Porque a questão de Deus, não é? O que é que estava aqui, de modo a que houvesse um tal castigo. Pois isto vai ter depois mesmo uma grande discussão entre vários pensadores europeus à época, vai inspirar peças de teatro, óperas, portanto há aqui toda uma forma como se olha para 1755, que é já um olhar moderno neste sentido, mas Lisboa tinha tido isto, do que é passível de haver registro, também já um grande sismo em 1531. Portanto, aí com menos registro, mas tivemos um grande sismo em 1531, outro em 1755, o de 755 temos também o registro do que aconteceu no Algarve, depois numa escala regional muito curta, mas com um impacto terrível, foi de 1909 em Benavente, que é um sismo muito localizado, que só não teve um maior impacto em termos de vítimas mortais, porque acontece durante o dia, as pessoas estavam a trabalhar no campo, só que é muito diferente, ou seja, em 1909, portanto não havia rádio, não havia telefone, Sim. E apesar de ser ali mesmo em Portugal, até se saber o que tinha acontecido em Benavente, passa quase como uma hora e tal até que a notícia chega a Santarém. E depois tivemos nos Açores, não é? No dia 1 de janeiro, não é? De 1980, e que é aí já temos uma presença muito grande da televisão, que depois também dá uma outra dimensão das coisas, sim, claro. Tudo isto, não é? Pode dizer-se, e o de Lisboa, 1969. Eu era uma criança na época, posso dizer que não tem nada a ver com o que nos aconteceu esta noite. É muito, muito, muito pior. Não apenas pela intensidade, mas pelo tempo que demora. Porque o grande susto não é apenas o haver um grande safanão, é depois haver muitos safanões durante tempo, e aí percebe-se o que é realmente o pânico e o terror e um medo profundo que este acontecimento suscita. Já agora, esse sismo em 69, Helena, foi durante o dia? Não, também foi durante a noite. Também foi durante a noite. Foi a 28 de fevereiro de 1969. E sim, também foi durante a noite. No caso, por exemplo, muitas vezes a hora que acontece pode ser determinante para o tipo de consequências claro. sobretudo, porque aqui agora chegamos a uma parte que eu penso que será e tem marcado muito das intervenções ao longo do dia de hoje, e que é nestas escalas. Porque, claro, depois haverá outras escalas de destruição total, mas não é disso que estamos a falar. A grande consequência resulta não tanto do sismo em si, e só estou a falar do sismo, depois não estou a falar dos tsunamis, né, é tudo isso, mas sim das construções, não é? Sim. As grandes consequências advêm das pessoas que ficam soterradas, portanto, é aí do construído, não é? Que vêm geralmente as consequências. E é claro, depois temos outras escalas, e no caso de Lisboa, em 1755, aquilo que a seguir acontece, não é? É muito mais complexo, porque a seguir temos tsunami, depois tivemos os incêndios, portanto, é completamente diferente. Agora, aqui hoje, neste dia 26 de agosto, não é? Em que era suposto estarmos a discutir os referendos. Exato, não é? Era isso que estava previsto para a conta corrente de hoje, mas fizemos aqui, agilizamos as coisas de outra maneira para naturalmente responder aqui à atualidade. Sim, claro. E aí
aquilo que nós vemos hoje em dia, porque já se reage ou procura reagir-se de uma forma moderna à catástrofe, o que nós temos é, ao contrário do que acontece com outro tipo de catástrofes naturais, esta não se consegue antecipar. Sim. E, nesse sentido, isto causa-nos uma enorme sensação de fragilidade. As nossas sociedades procuram a segurança através da antecipação. Em todas as coisas. Nós vemos, por exemplo, as questões de sanitárias, tudo isso, nós geralmente jogamos na antecipação. E a responsabilidade que pedimos aos nossos políticos é no sentido da antecipação. Ou seja, porque é que, tendo os dados, não atuaram? Aqui, no caso dos sismos, não é assim. Tivemos até e temos aqui um caso na Europa muito complicado, que foi em Itália, com um sismo em Áquila, que depois houve uma condenação de alguns responsáveis, porque eles teriam dito às pessoas que não havia, isto antes, que não havia razões para se preocuparem. É uma via muito complicada, sim, porque, de facto, em relação aos sismos não existe essa possibilidade de antecipação, embora muitas vezes as autoridades tenham uma opção por um discurso de tranquilização. Até onde é que o discurso de tranquilização pode ir sem que seja considerado uma irresponsabilidade? Áquila esteve aí a suscitar essa discussão. Mas daí, e voltando agora aqui, a esta questão da intranquilidade e da insegurança. Nós não conseguimos antecipar. E nós precisamos cada vez mais, como sociedade, de antecipar. E depois, no nosso caso português muito concreto, e sobretudo português aqui da orla costeira sul, ou açoriano, o problema, e aqui mesmo muito em particular aqui em Lisboa, é que nós temos esta espécie de encontro marcado para data indeterminada. Sabemos que vai acontecer, mas não sabemos quando. Com um de grande dimensão, não é? Portanto, nós, quando a Terra treme, o problema não é tanto que ela está a tremer naquele momento, mas é se repete algo com a intensidade de 1755, isto porque não temos, ou não tivemos o registro dessa forma de 1531, embora se saiba que teve uma proporção, foi também devastador. Portanto, a nossa, de cada vez que a Terra treme, não é tanto que ela está a tremer naquele momento, mas é se aquilo que nós estamos a sentir está a antecipar algo similar ao que aconteceu em 1755. Essa é, porque a memória, não é, nesse sentido, tem aqui um papel importante. Logo, aqui, para lá disto e para lá desta sensação, não é, desta espécie de encontro que temos antecipado, temos por exemplo, e cada vez faz mais sentir essa discussão, e que é o que é que do nosso património está preparado para um sismo. Eu recordo que nós tivemos nos últimos tempos uma grande discussão em Lisboa a propósito da construção do novo grande hospital, o Hospital Oriental de Todos os Santos. Note, já houve em Lisboa um hospital chamado Todos os Santos, foi considerado, à sua época, estamos a falar século XVI, um dos mais... ele começa a ser construído no século XV, ainda com Dom João II. O mais evoluído no seu tempo, estou a falar no seu mundo conhecido. E agora, e que vai ser uma das grandes vítimas do terremoto de 1755. E agora, quando está prevista a construção de um novo grande hospital em Lisboa Oriental, a grande discussão, que aliás chegou ao Tribunal de Contas, é que não estava integrado no custo orçamental do hospital a construção de estruturas que efetivamente o tornassem seguro durante um sismo. Esta é uma discussão que tem acontecido, até porque o Hospital de Santa Maria, o Hospital de São José, escuso de explicar por razões só, embora ele tenha resistido, o edifício, ao sismo de 1755, porque os doentes do Hospital de Todos os Santos, de facto, foi abaixo, parcialmente, depois são levados exatamente para aquilo que nós hoje conhecemos como Hospital de São José, mas que era um edifício religioso daquelas ordens perseguidas pelo Marquês. E, portanto, temos São José, temos Correio Cabral, temos o Santa Maria, que não... e sabemos o que representa para Lisboa o Santa Maria não funcionar. Não é? Portanto,
nesse sentido, essa discussão, eu acho que ganha agora aqui outra acuidade e outro impacto, não é? Portanto, essa questão em relação ao Hospital Todos os Santos, depois temos também a questão que se coloca e que volta e meia surge em relação a algumas das estruturas rodoviárias da capital, nomeadamente em relação a alguns dos viadutos da capital. Portanto, é muito nesse sentido de nós não conseguimos antecipar os sismos, mas nós podemos, porque sabemos antecipar algumas das suas consequências não no edificado, e aí podemos fazer alguma coisa. Outra área que também é importante é a área das construções escolares, não é? Muitas vezes a funcionarem em edifícios não propriamente que tenham uma grande intervenção nessa área, e temos de entender que, contudo, nós temos uma legislação nesta área que não está completamente atrás da de muitos países. Temos uma localização muito especial. Agora, podes perguntar-me, mas tendo um sismo, podendo ter um sismo, a dimensão que tem, quer dizer, o resultado, isso não é um bocadinho como aquelas instruções nos aviões que nós achamos sempre bem. Não vão servir para nada. Quer dizer, se coloca-se, já alguém alguma vez salvou com isto, que é sempre a pergunta que nós fazemos. Eu acho que basta olhar para o Japão. Eu acho que é das coisas mais impressionantes, é quando nós vemos, houve um sismo no Japão, e nós vemos como tudo aquilo está... Aquilo treme, quer dizer, nós hoje temos aqui alguns vídeos a tremer, mas ali quando chegam no Japão... Treme muito mais. E vemos como tudo está preparado. E, portanto, queria só perguntar-te uma coisa. Tu fizeste anos hoje ontem? ou Ontem. Ah, tá. Estou desde o princípio do programa. Não. Mas isso agora não vem ao caso. Vem, porque ficarás sempre a lembrar-te. Foi na véspera. Tenho outra tragédia pior, que o incêndio do Chiado, que foi a 25 de agosto. Desculpa. Mas queria-te perguntar, até quando é que vamos ter essa discussão? Ou seja, já sabemos que agora, hoje estamos a discutir isso, da prevenção. O próprio Primeiro-Ministro em exercício, Paulo Rangel, também disse que serviu como um teste real no caso de uma catástrofe. Vamos discutir isto que é durante o dia de hoje e depois vamos esquecer da prevenção dos sismos? Bem, em relação ao funcionamento das autoridades, Paulo Rangel disse que tinha corrido bem. Exato. Quer dizer, é daquelas coisas, não é? O verdadeiro teste, para o ano, quando fizeres anos, vê lá o que é que arranjas, está bem? Portanto, mas eu acho que, sobretudo, em relação à parte do património, à parte do edificado, à parte do que se constrói, aí sim eu acho que temos de ter essa discussão, até porque se está em atualização constante, porque é óbvio que a forma como se constrói, os materiais com que se constrói no século XXI não são os mesmos de 1970, 80, 90, não é? Ou do que era no passado. Portanto, aí sim, e os sítios onde se constrói, outras questões, por exemplo, também que poderemos aqui discutir, que é a parte dos seguros, portanto, essa parte sim. E aí está sempre em evolução constante. E tem de estar sempre em evolução constante. E muito provavelmente aquilo que se fazia há 10 anos não é aquilo que vamos fazer daqui por outros 15. Agora temos é de discutir. E continuar essa discussão e não ser só hoje. É como tu fazes anos todos os anos, não é?